Oi, gente, bem-vindos ao nosso programa. Estamos trazendo hoje, mais uma vez, um assunto muito interessante, um assunto que está assim, muito em moda. As pessoas estão comentando, falando sobre isso, e às vezes vai virando um certo chavão que não se sabe mais do que se está falando mesmo, de qual sintoma, de qual sofrimento psíquico que se está falando. É isso que a gente gostaria de esclarecer para vocês hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou a Maria Clara e estamos aqui com... Eu sou Eunice Almeida. Oi, gente. Que bom que vocês vieram aqui hoje para a gente conversar. Então, é importante vocês saberem que nós estamos falando a partir do olhar da psicologia clínica. Especificamente, nós trabalhamos com o método da abordagem direta do inconsciente, o método da DEITIP, e nós também temos aqui contribuições a trazer sobre esse assunto em função das pesquisas que nós realizamos, desde o mestrado até o pós-doutorado, né, Maria Clara? Então, ela tem contribuições muito importantes e da pesquisa específica que ela realizou, embora o tema central não seja esse, isso aparece, claro, na pesquisa que você fez sobre depressão, né? E eu trabalhei com a questão da transmissão psíquica entre gerações, as relações de conjugalidade, esse tema foi muito recorrente, então, e eu acho que é importante a gente falar com base nos casos clínicos e em pesquisas também, porque é claro que quando um assunto vira moda, a gente começa a falar muito a partir de um senso comum, de opiniões, não que as pessoas não possam dar sua opinião, não é isso. Mas a gente precisa também ir aos fundamentos para a gente saber sobre o que a gente está falando, o lugar do qual nós estamos falando, né? Para quê? Para que as pessoas realmente elas possam ser orientadas. Então, a nossa preocupação aqui, nesse programa de hoje, né, Maria Clara, é trazer para vocês, compartilhar com vocês a nossa experiência, para que vocês possam, a partir daquilo que nós vamos conversar, se orientar de um modo saudável. Para quê? No sentido de começar a identificar e a trabalhar e a desconstruir qualquer forma de dependência emocional, porque qualquer forma de dependência emocional, seja ela qual for, nós vamos falar aqui mais sobre as relações amorosas, na perspectiva do homem, da mulher, seja qual for o tipo de dependência emocional. A questão é que isso nos paralisa, nos escraviza, nos amarra, nós ficamos acorrentados, nós nos impedimos de viver e de ser tantas possibilidades que estão em nós, porque simplesmente nós diminuímos quem somos. Então, nós vamos falar sobre isso, eu acho que isso é importante, porque o nosso maior interesse na psicologia clínica é ajudar as pessoas a realmente desfazerem esses nós para que elas possam ser mais livres no sentido de crescer e de ser quem elas são. Então, assim, o que eu acho mais importante para a gente falar sobre dependência emocional, não de um conceito, porque conceito é só você ir lá no Google digitar, você vai ver de várias perspectivas. Não. Vamos falar, por exemplo, do que não é, começar, né, Maria Clara, falando sobre o que não é dependência emocional, porque existem coisas que estão sendo confundidas. E aí as pessoas, por exemplo, hoje elas estão achando que elas não podem fazer vínculo com ninguém, porque estão confundindo o vínculo com dependência. Uma necessidade e o fato de nós precisarmos do outro com dependência emocional. São coisas diferentes. Então, como é que a gente poderia começar falando, Maria Clara, o que não é dependência emocional? Então, a gente pode pensar no que não é dependência emocional, pensando no que é o ser humano. Então, isso é uma coisa diferente, né? Então, você vê que a dependência emocional, ela está entrando aqui em algo que não deveria ser, não pertence, ela já vem como um sintoma, como algo que não deveria ser assim. E qual que é o nosso fundamento? Pensar na estrutura da pessoa humana, como que o ser humano é constituído e é formado, que foi estudado por vários filósofos, mas aqui nós estamos pensando especificamente na Edith Stein e na doutora Renate, que foi quem criou o método ADITIP, e ela foi, na prática clínica, percebendo que todos os seres humanos realmente têm algo estruturante, tem algo que é universal, é algo que pertence a todos os seres humanos. Então, existem necessidades do ser humano que são fundamentais, como a necessidade de amar e ser amado. Quer falar mais? A necessidade, eu acho que tem várias, mas a gente pode priorizar hoje, principalmente a necessidade de amar e ser amado, e a necessidade da experiência da confiança para que a pessoa consiga estabelecer vínculo de confiança, né? E também penso aqui muito na necessidade do pertencimento
do né? reconhecimento, O reconhecimento é importante, gente, porque mas no sentido de pessoa única. isso, de ser reconhecido como quem sou e nesse sentido ser insubstituível pelo meu valor como pessoa, né? Então vejam bem, essas necessidades elas são naturais, a gente precisa disso, né? Para quê? A gente precisa disso até para sobreviver, né? Então, o ser humano é um ser de relação, isso já está sendo sempre dito. O bebê humano é o bebê dentro da natureza que mais tem necessidade, precisão do outro, mas não só um outro que o alimente, mas um outro que o ame. Né? Isso outros psicólogos falaram, Erickson falou, Winnicott falou, Spitz, mais para trás um pouquinho também falou, que morre, a minha mãe, a doutora Renate, desculpa, ela é minha mãe, ela gostava muito de falar dessa frase do Spitz, que morre mais gente de sede de amor do que de sede de alimento, do que de água e de comida física. Porque um ser humano que não é amado, ele vai se fechando todo, se ele sobrevive, ele já vem com sequelas desse não amor vivido e experienciado. Então, a capacidade de envolvimento é uma capacidade do ser humano. A experiência da confiança é uma experiência super fundamental para todos os seres humanos, e tudo isso não se relaciona só com o outro. Eu confio no outro. Eu também preciso me ver como uma pessoa confiável, a quem eu ofereço segurança e recebo essa segurança de quê? De amor. Não é uma segurança no sentido de estar seguro, por exemplo, num lugar, num espaço ou financeiramente. É uma segurança que tem a ver com certeza de amor. Isso é uma necessidade fundamental de todos os seres humanos. E certeza de ser amado sendo quem eu sou, né? Na minha singularidade, e de ter um pertencimento. Então, são necessidades humanas. Então, essa busca é normal. Então, assim, você quer ser reconhecido na sua singularidade? Isso é normal e é saudável, faz parte, todo ser humano quer, né? Você quer pertencer? Você precisa sentir que você pertence. Pertencimento está ligado a vínculo com pessoas, né? Não é um lugar necessariamente, mas é vincular-se a pessoas. Aí pode ser família, amigos, trabalho. Então, tem várias formas de você fazer vínculos afetivos. A gente tem que sentir que a gente tem que ter um pertencimento. Isso é muito importante até para a construção da nossa identidade. E também, nesse reconhecimento da minha singularidade, eu preciso sentir que eu não sou o que hoje está se vendendo muito, principalmente na contemporaneidade, que são relações utilitárias. Não, eu não posso ser percebido como algo que é utilitário, no sentido de que alguém vem e se utiliza de mim e me descarta. Né? Eu sou como um produto descartável, não. Pelo meu valor como pessoa, eu sou insubstituível. Não tem nada a ver com, eu sei, por exemplo, fazer alguma coisa muito bem feita, um trabalho muito bem feito. Então, se eu sair de uma empresa, ninguém vai conseguir fazer o meu trabalho. Vai. Não é ser insubstituível nesse sentido do fazer, é sobre ser quem sou. Quem sou, ninguém pode ser no meu lugar. Então, é o meu valor por eu ser insubstituível. Nós temos essas necessidades, então, de reconhecimento, de valorização, de vínculo, de amar, de sermos amados. Mas, para isso, a experiência da confiança e de amar e ser amado, que são duas bem fundamentais, que estão na base da estruturação da nossa vida psíquica, isso precisa estar bem sedimentado desde os primeiros anos de vida. Então, o problema é que quando nós sentimos que essas necessidades não foram atendidas ou foram frustradas, né? E não precisa ser verdadeiramente, nós podemos ter a impressão de não termos sido amados ou de a confiança ter sido rompida, né? E aí, então, é muito trágico quando a gente sente que um vínculo de confiança é rompido. Então, ficam aí essas feridas emocionais, eu diria, essas crianças que estão dentro de nós desde o início da vida e que ficaram frustradas nessas experiências. E aí o seu modo de se constituir se tornou mais instável, mais inseguro. Então, essas crianças, elas estão dentro de nós ainda com fome e sede daquilo que elas sentem que ficou faltando. Lá na base do desenvolvimento psíquico delas, né? E aqui está o grande começo. A gente pretendia falar isso no final, a gente trouxe o final para o começo, né? Mas tudo bem, né, Maria Clara?
Mas é para a gente ir pensando assim, porque, gente, eu escutei algumas coisas por aí, do tipo assim, olha, se você fica atendendo às necessidades do outro, você então é dependente emocional. Se você se preocupa com o outro, você é dependente emocional, né? Você tem uma dependência emocional. Se você se importa muito com o outro, se uma pessoa é muito importante para você, isso é dependência emocional. Na verdade, isso não é dependência emocional. Isso é saudável. É constitutivo do ser ser humano. humano. Isso tem a ver com esse movimento de humanização. A gente vai se tornando, mas a gente vai, a partir dessas bases, construindo a nossa relação com o mundo, a relação com as outras pessoas, com aquelas pessoas mais importantes para a gente e com a gente mesmo. Não é uma coisa externa, é com a gente mesmo. Então, esse movimento, por exemplo, de cuidar, de ver uma pessoa sendo transformada, uma pessoa se sentindo importante, você fazer um elogio com o objetivo que essa pessoa se sinta importante, valorizada, percebida, isso aí é um movimento de autotranscendência, isso é extremamente curativo, é sair de si mesmo. Aliás, esse é o grande remédio. É o grande remédio. Né? Porque agora, o movimento da dependência emocional é um movimento doentio, porque na realidade, olha gente, pegando pela própria definição, amor implica necessariamente em liberdade. Eu tenho que sentir que o outro me ama porque ele quer, é um gesto de decisão dessa pessoa. Eu tenho que sentir que eu amo, que eu me envolvo porque eu quero mesmo, é de propósito, não é um acaso. Isso não é dependência, isso é relacionamento saudável, construtivo, e todos nós precisamos disso. Mas nós estamos vivendo um mundo, né, que já está sendo construído há mais tempo, mas que eu estou pensando aqui nos livros do Bauman e tudo, que ele vai falar dessa fragilidade dos laços emocionais. Então, uma fragilidade porque ele vai falando que nós temos relacionamentos de bolso, quer dizer, que pequenininho mesmo o espaço. Ou relacionamento vitamina C, que você coloca no copo, só fica efervescente um pouquinho, depois sai aquela efervescência. Então, são relacionamentos muito superficiais, muito na periferia, digamos assim. E isso não nos enche, isso não nos preenche, isso nos deixa carentes de amor. E aí sim que vai entrando uma dependência emocional para suprir essa carência. Mas aí já está saindo de cena a liberdade. Porque aí já passa a ser uma necessidade nesse sentido de que eu preciso do outro para ser feliz. Dependo, né? Eu dependo do outro para ser feliz, eu dependo do outro para me sentir valorizado, eu dependo do outro. Mas esse outro ali está sendo um alguém que veio para satisfazer as minhas necessidades. Então, nós não estamos mais no movimento de amor, que é de autotranscendência. Que tipo de movimento é esse? Movimento de cobrança, né? Movimento de cobrança, de egoísmo, de exigência, né? O que eu preciso, o que precisa fazer para mim. E isso vai virando um jogo no relacionamento, um jogo perigoso. Tem até um filme que chamava Ligações Perigosas. O tema é outro, mas também tem a ver com relacionamento. E são essas relações em que, na realidade, um está cobrando que o outro me faça feliz. E aí vem exigências, e aí vem condições, e aí vem o modo que eu preciso que seja para eu estar bem. Senão o outro passa a ser o culpado do meu sofrimento. Aí as relações vão adoecendo. E é disso que nós estamos falando, desse adoecimento. Exatamente. E quando, para se construir, né, uma personalidade que se torna dependente do outro emocionalmente, esse outro pode ser então uma relação amorosa, pode ser uma relação de amizade, uma relação de trabalho, enfim. Isso, a pessoa, quando ela tem uma identidade marcada pela dependência emocional, ela vai estabelecer esse tipo de relação em todos os espaços nos quais ela vai circular, né? E tem várias formas disso aparecer, porque normalmente quando a gente pensa na dependência emocional, tem-se, por exemplo, uma ideia de que, por um lado, né, para essa dependência é aquela pessoa que faz tudo pelo outro. Eu escutei isso muito. É aquela pessoa que faz tudo pelo outro, é aquela pessoa que coloca o outro em primeiro lugar e ela fica em segundo plano. Gente, esse raciocínio, ele é uma loucura. Esse raciocínio de quem está em primeiro plano, quem está em segundo,
é uma loucura. Uma loucura. É totalmente doentio. Porque, veja bem, para você estar sempre em primeiro plano, o resto do mundo tem que ficar em segundo plano. O resto do mundo. E o resto do mundo, todo mundo, se todo mundo pensar desse jeito, vocês compreenderam? Então, assim, quando eu quero ser o primeiro na vida, por exemplo, do meu marido, aí eu estou dizendo que os filhos vêm em segundo, que a mãe vem em terceiro, que o pai vem em quarto. Peraí. Aí entra outras coisas, o trabalho. O trabalho. Não, mas falando de pessoas, por enquanto, vamos pensar assim. Então, por exemplo, aí eu sou o primeiro filho, aí quando vem o segundo, o terceiro, o quarto, mamãe que tem 10 filhos, se eu tenho que ser o número 1, todos os outros vão ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí vai. E todo mundo vai brigar para ser o número 1. É uma relação de competição, totalmente desfavorável, totalmente adoecida. Então, o que acontece? Na realidade, se nós formos pensar no amor, antropologicamente, na natureza do amor, não existe primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não é assim. Na percepção do amor é assim, cada um tem o seu lugar, e cada um é insubstituível nesse lugar. Por quê? Porque ninguém pode ser o outro. Então, se ninguém pode ser o outro, ele não pode ocupar o lugar do outro. Aí acabou essa história de primeiro plano, segundo plano. Então, a questão de eu atender às necessidades do outro, se o outro é importante para mim, eu estou colocando nós dois, cada um, naquele lugar que merece ser ocupado, que merece estar. Porque esse outro, ele também quer ter um lugar na minha vida. E eu quero ter um lugar na vida dele, mas eu não preciso tirar o lugar dos outros. Porque são lugares diferentes, com singularidades diferentes. Então, isso já é totalmente desfavorável e doentio, né, Maria Clara? Por que a gente tem que falar disso? Porque muitas questões ligadas à dependência emocional, elas vão nascer de uma ideia errada sobre essa questão de colocar-se em primeiro plano ou colocar o outro em primeiro plano. Por que não pode ser cada um ocupar o lugar que merece ocupar na vida do outro? Cada um tem o seu lugar que é próprio, né? Aí acabaria com isso. Então não é por aí. E a outra coisa que é muito importante a gente ver, que nessa questão de ser prioridade, se só existir a possibilidade de eu ser importante, reconhecido e amado, porque eu sou sempre a prioridade, estou em primeiro lugar, isso é muito mais um movimento autocêntrico, um movimento de egoísmo, isso é extremamente adoecedor. Então, não, atender a necessidade do outro e o outro também atender às minhas, isso é amor, né? É doação, é você querer o bem do outro e querer que o outro cresça, se desenvolva e tudo. Agora, na dependência emocional, o que acontece? Aí é uma relação mais fusional, né? Por exemplo, para que o outro, garantir a presença do outro na minha vida, eu coloco uma condição. Você estava falando sobre a condição. A condição é que eu vou olhar para esse outro e vou ver tudo o que eu preciso ser para preenchê-lo de tal forma que ele não precise de mais ninguém e que ele se torne dependente de mim. Então fica parecendo que só ele se torna dependente de mim, porque eu estou preenchendo todas as necessidades dele para que ele viva exclusivamente voltado para mim. Mas eu também estou dependente dele. Por quê? Porque para eu ser tudo o que ele precisa, eu preciso, inclusive, deixar de ser quem eu sou. Então, eu dependo de não ter o meu querer, a minha vontade, a minha liberdade. Então, eu vou me tornando o que eu acho que o outro quer, mesmo que isso signifique perder a própria identidade. Também é o outro lado da dependência emocional. A gente não pode pensar nisso só por um lado, né, Maria Clara? Uhum. Eu estou pensando assim, porque a gente parte desse princípio, eu sou dependente emocional. Para algumas pessoas, isso é falado até como prova de amor. E, na realidade, a gente está vendo que vai sendo uma distorção em cima de outra distorção. Então, se é uma relação de dependência, não tem liberdade. Se não tem liberdade,
a princípio não dá para acreditar num amor que é cobrado, exigido, chantageado, né? Se é porque eu tenho pena de mim, é porque eu sou vítima, porque eu sou culpado. É uma outra maneira que se usa muito, fazer a pessoa se sentir culpada, porque aí eu garanto que ela vai querer compensar isso para mim com o amor dela. Só que aí nós já estamos entrando nessa relação que não mais combina com amor. Então a pessoa vai ficando cada vez mais vazia, e cada vez com mais dúvida, e cada vez usando mais recursos para garantir um amor que quando chega ela não acredita que é amor. Isso que é uma coisa absurda. Porque tá, todos nós precisamos amar e ser amados, mas se você não está amando, mas cobrando amor, ou então você tem que preencher todos os espaços para a pessoa não conseguir dar um passo sem você, porque aí você garante, também não é amor. Né? Então, isso que a gente vai vendo, aí vão vindo outras doenças, outros transtornos, outros sintomas, como, por exemplo, só que quando a gente dá exemplo, a gente vai percebendo pelas ramificações, e cada pessoa é única e a gente não pode, eu dou um exemplo aqui, você fala assim, esse fulano de tal tem isso, não sei o quê, vai depender de cada um. Eu conheço alguém que tem isso, eu acho que essa pessoa, não, nós estamos falando do que a gente vai percebendo na prática clínica, que cada um é um, mas tem alguns elementos que a gente percebe que vão adoecendo, e às vezes desde criança. Então, uma pessoa, por exemplo, que controla, às vezes o jeito de controlar é fazer tudo que aquela pessoa quer e do jeito que ela quer, para que não tenha espaço, ninguém é tão perfeito como eu, né? Para que não tenha espaço para a pessoa ter outras relações, para ela não correr o risco, quando eu falo ela, pode ser ela ou ele, né? Para não correr o risco de ser substituível, porque tem que se sentir insubstituível, mas isso fica no nível do fazer, não no nível do ser. Então, isso dá uma profunda insegurança afetiva. Então, vão virando outros problemas, baixa autoestima e outras situações, né? Muito controlador, submissão. A gente sempre entende a pessoa submissa, ela está se submetendo, a gente normalmente fala, alguém está submetendo ela. Mas, na realidade, ela, a pessoa, está se deixando submeter, porque isso também é uma forma de controlar. Então, vocês percebem que vai ficando muito sutil, mas qual que é a nossa preocupação? Que as pessoas ficam doentes, entendendo que é assim. Então, tem gente isso que o Nietzsche falou logo no começo, tem gente que, para não ter uma dependência emocional, não se vincula de maneira nenhuma. Essa pessoa está doente. Porque o ser humano é feito de relações, não existe um ser humano numa ilha. Mas aí isso vai sendo quase que um aprendizado, e que começa desde criança, né? Aquela criança, por exemplo, lembrando dos exemplos, né? Mas não generalize. Mas aquela criança, por exemplo, que a criança aprende muito rápido. Ela vai criando feridas emocionais, mas ela rapidamente vai descobrindo estratégias. Por exemplo, aquela criança que ela está brincando lá no tapete da sala, a mãe passa para lá, passa para cá, passa para lá, passa para cá, quase tropeça nela. Aí ela presta atenção que tem uma água fervendo ali na cozinha. E aí ela vai, às vezes pequenininha, vai engatinhando, pega uma cadeira, sobe para ver a água quente. Só que na hora que ela faz esse movimento, a mãe vem correndo socorrê-la. Porque está previsto um acidente ali. E a criança vai assim, tram, tram. Olha, quando eu estou sofrendo risco, quando eu estou diante de algum risco, se tem algum perigo, se algo de ruim pode acontecer comigo, minha mãe larga tudo, meu pai larga tudo, às vezes até os dois se unem para cuidar de mim. Então isso começa a ser uma forma manipulativa de conseguir amor inconsciente, mas vai virando um modo de ser, um padrão de comportamento, porque é uma forma de cobrar amor, mas vai se criando uma dependência emocional. Aquela criança que não consegue fazer o dever de casa só se a mãe estiver ali do lado dela, vai criando uma dependência emocional. Quanto mais ela acredita nisso, mais incapaz ela se sente, mais dependente, menos livre, menos ela desenvolve as capacidades, os potenciais e as qualidades dela, ela vai se limitando a ser aquela pessoa que não consegue, sozinha. Mas com isso, ela vai garantindo
esse amor. Só que nem ela acredita, essa que é a questão, né? Então, são situações que às vezes a gente vai aprendendo a fazer desde sempre e depois vem um grande vazio, né? Assim, a gente tem que sair de um pensamento de que a dependência emocional ela acontece só de um lado. E não é, é dos dois lados. Pensa que a moeda tem dois lados, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que tem necessidade de controlar todo mundo, é uma relação mais de poder e de controle do outro, da vida do outro, com quem ele fala, com quem ele se vincula, né? Para quem, o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Então, a pessoa quer até invadir os pensamentos do outro e ela quer estar presente em tudo, né? Ser tudo para o outro, mas ela quer controlar cada passo que o outro dá, cada sentimento que ele tem, cada pensamento que ele tem. E ela fica muito brava, mas por que você não me fala o que você está pensando agora? Quer dizer, ela cobra tudo, o outro tem que estar ali totalmente aberto para ela e ela está no controle da vida dele. Então, nós podemos pensar, ou dela, né? Então, eu estou pensando num caso clínico aqui, né? Então, esse lugar, pensando num casal, por exemplo, esse lugar pode ser ocupado por qualquer um deles. Então, tem essa pessoa que, se ela precisa controlar o outro para garantir que esse outro não vai abandoná-la, né? Por outro lado, né? Esse outro que se deixa ser controlado, ele está pagando um preço também muito alto, que ele vai ter que abrir mão de muitas coisas, como liberdade, singularidade, planos próprios, sonhos, para poder atender a esse outro aqui, deixar-se controlar. Mais uma vez, um paciente, ele disse assim para mim, eu pergunte ao seu inconsciente, que ela era extremamente controladora, extremamente. E a dependência emocional dela era isso, né? Aí ela disse assim, olha, a mão, ela viu aquela figura dos marionetes, né? E ela como a mão que controlava os filhos, o marido, né? E aí, então, a ideia que se tem no senso comum é de que esses filhos, esses maridos, eles estão muito dependentes delas, porque ela é o faz tudo, ela é o que preenche tudo, ela é o burro de carga da família. Essa é a queixa. Né? Então, assim, aí quem olha de fora pensa assim, olha, como que esses marionetes, eles não são livres, eles não têm autonomia, a vontade deles está sendo negligenciada, e eles estão fazendo tudo para essa pessoa, e essa pessoa tudo para eles. Então, eles são os dependentes. Ela falou assim, olha, nos dois lados tem dependência. Eu fui perguntando, como assim? Aí, ela, assim, a mão que controla, né? Ela depende do outro ser controlável para ela controlar. E para esse outro, que é o marido e os filhos, serem controláveis, a mão que controla, ela precisa não permitir que esse outro possa ter liberdade, vontade, autonomia, crescimento, desenvolvimento próprio, né? Então, ela vai fazer tudo o que o outro poderia fazer no lugar desse outro. E mais, né, ela vai desvalorizar as competências do outro e fazer tudo, porque aí eles vão precisar sempre dela. Então, eles vão ter essa impressão de que sem elas eles não conseguem caminhar, crescer, decidir. E essa mãe, que era assim, tinha uma história de vida e se tornou assim, por quê? Experiência de abandono. Experiência de abandono que estava lá na linha da avó, da bisavó também, e uma experiência de abandono que foi passando de geração em geração, conteúdos psíquicos ligados a medos, né? O que a gente tem que pensar e o que eu venho percebendo é que na base da construção da dependência emocional, sempre a gente percebe que a experiência da confiança, que é tão necessária para o ser humano se estruturar de um modo seguro, de um modo maduro, né, de um modo estável, né, porque senão, do contrário, ele fica oscilando, ele fica muito estável. Quando a experiência da confiança é rompida, não precisa ser com aquele paciente, pode ser na história de vida intrafamiliar. E isso passa de geração em geração. Então, fica lá uma impressão de medo, como ficou nesse caso, era um medo de que o abandono se repetisse, né? E para que o abandono não se repetisse,
Algumas pessoas da família, como as irmãs dela, elas se tornaram aquela pessoa que se apagaram para ser tudo para o outro, para garantir que o outro não fosse embora. Ela, ao contrário, ela apagava o outro para garantir que esse outro não sobreviveria sem ela, e aí ela poderia mantê-los todos. Mas e o preço que se pagara é que para ela controlar, ela não tinha vida própria. Porque ela tem que viver em função de ser tudo também, fazer tudo. E aí como é que ela vai viver a própria vida? Como que ela vai construir os próprios espaços, né? Então ela colocou todo o sentido da vida nesse controle, para garantir que não haveria nunca uma experiência de abandono. O preço era todo mundo ficar prisioneiro mesmo. Então, assim, gente, dependência emocional é uma coisa muito séria. A gente não pode tratar isso de uma forma superficial, né? Tipo assim, vamos dar uma receita agora, né, Maria Clara? Do que vocês precisam fazer para que vocês não sejam pessoas que têm um traço de personalidade que é de dependência emocional. Então, nós vamos dar para vocês agora uma receita de 5 pontos fundamentais. Não existe isso, né? Porque a gente ouve isso. Olha, eu vou te dar uma receita, eu vou te falar 5 coisas que você pode fazer. Claro que não significa que você não pode fazer nada, né? Mas isso precisa ser tratado. Pensa que aquela criança, né, que está com esses medos de que suas necessidades não sejam preenchidas, ser amada, ela tem medo de não ser amada, de não ser reconhecida, de não pertencer, voltamos lá nas necessidades humanas. Ela tem medo de não ser valorizada, tem medo de não ser insubstituível. Medo de errar. Medo de errar, tem que ser perfeito. Falar, tem que ser perfeito o tempo todo, né? É sob condição. E uma condição que ela mesma se impôs. Somente se eu for perfeita, eu tenho garantia de amor. Então, a pessoa vai adoecendo. E por outro lado, o não vincular-se, né? E aí vem o não vincular-se também como outro lado da moeda, né? É ter a ideia, olha como é que vai ficando distorcido. A ideia de que o amor prende, a ideia de que o amor escraviza, a ideia de que o amor machuca. Então, esses movimentos, é o amor que vai sendo colocado, o próprio amor vai sendo colocado em pauta. E se o amor machuca, se o amor aprisiona, se o amor faz sofrer, então, melhor não amar. Foi o que eu falei outro dia ali numa dessas lives, né? E esse é melhor não amar também significa que é melhor não se deixar amar. E se for amado, não pode acreditar no amor. E aí não faz vínculo profundo, são pessoas que ficam sempre na casca, na superficialidade. Fica ali enquanto, para mim, não pode aprofundar. Porque se aquilo for começar a se tornar, por exemplo, uma primeira relação, começa, paixão, não sei o quê, mas quando a coisa vai amadurecendo, que vai chegando mais perto daquilo que a pessoa é verdadeiramente, aí vira um risco. Então acaba que não dá certo aqueles relacionamentos que ela mais queria que desse certo, que ele mais queria que desse certo. Então aquelas pessoas que às vezes elas até falam isso, eu fujo dos relacionamentos. Quando eu começo a ver que pode dar certo, eu saio correndo, eu fico apavorada. O que está em risco? Esse medo de perda do amor. É porque aqui, então, tem uma distorsão muito forte aí, uma distorção da própria experiência e do significado do que seja o amor, enquanto abertura, né, entre um ser humano e outro ser humano. Todos nós precisamos disso. E nessa distorção, quando se começa a entender que a única forma de eu ser livre, eu ser independente, eu ter autonomia, é não amar, porque amar não é vínculo, é uma prisão que me torna dependente do outro. Então, por que eu estou dependente emocionalmente? Porque eu dependo de não fazer vínculo com ninguém para conseguir ser eu, para conseguir ser livre, para conseguir ter autonomia. Como se o amor fosse o assassino, o vilão da história. E, na verdade, é quando se fecha para o amor que se começa a dependência. Por quê? Porque ou a pessoa ela cria estratégias para possuir, cobrar, exigir para manter o outro, mas não é amor. Ou ela também cria estratégias para não construir um vínculo com o outro, como se o vínculo fosse prisão, e não é.
E aí, dentro dessa pessoa, ela vai ficando frustrada porque aquela necessidade que é do ser humano, que é de vincular-se e fazer uma ligação de abertura com o outro, de amar e de ser amado, ela não, a experiência da confiança, essas coisas vão sendo frustradas dentro dela. E ela vai desenvolver vários sintomas. Então, são lados diferentes da dependência. O que a gente está chamando a atenção é que essa questão, ela é fundamental. Resolver essas questões dentro da pessoa é fundamental, porque, na verdade, o que está acontecendo é que a pessoa ela está amarrada em algum estágio da vida dela, em alguma ferida emocional, e ela não avança. Aí ela pode ler livros e ter conhecimento, isso é importante, porque ela vai fazendo tentativas, ela vai tendo dicas e tudo mais, então ela consegue dar alguns passos, mas enquanto ela não desamarrar esse nó, ela não consegue se ver como uma pessoa que ama, que se vincula, sem tirar do outro lugar dele, sem tirar dele a possibilidade dele ser quem Eu ia falar assim, que a pessoa não acredita na possibilidade, isso vem as decorrências, tá, gente? Na possibilidade de ser alguém amável. Ela precisa fazer coisas, mas não acredita que ela ou ele possa ser uma pessoa que merece amor, por ser quem é. Então, às vezes, a pessoa vai deixando de ser quem é para ter essa garantia de amor. Mas lembrei aqui de uma história muito antiga, não posso dizer quantos anos faz, né? Mas é de uma paciente que veio nos procurar. Depois pode ser que alguns de vocês queiram saber mais sobre o método ADATIP. A gente tem muita coisa já aí no YouTube, no Instagram, mas a gente pode trazer para vocês, tá? Mas ela veio fazer a terapia do método ADATIP e a grande questão dela, a queixa que ela estava trazendo, era uma questão sobre ela. Ela estava vendo na época novela, e nessa novela ela começou a se dar conta de que ela parecia com o personagem da novela. E o personagem da novela era uma mulher muito ciumenta, que controlava o marido, que é onde ele ia, que fazia as coisas. Aí que foi caindo a ficha dela que ela fazia assim. Então, que ela ia atrás do marido, ela mexia nas coisas dele todo. Se ele ligasse, falasse que ele estava tomando uma cervejinha com os amigos, ela pegava o carro, ia lá, via se ele estava mesmo. Aí começou a virar a gozação da turma, o pessoal já começou a falar, lá vem ela, não sei o quê. Carro de polícia. Carro de polícia, aí fazia aquelas brincadeiras todas. Ela ficava chateada com a brincadeira e o marido muito bravo, porque isso significava, obviamente, que ela não confiava nele de jeito nenhum. Então isso foi virando um motivo de sofrimento, de brigas, de discussões. E aí que ela começou a se dar conta, e até então ela era a vítima da história. Então ela controlava, ela manipulava, ela ia o tempo todo atrás, dava um sossego para esse marido, para não ter espaço para ninguém aparecer, porque aquele lugar era dela. Nada contra isso, mas o problema é que foi ficando doentinho. Um dos traços que começa a aparecer nessas personalidades, né, é a ansiedade também, né? Muito ansiosa, porque você não consegue controlar tudo, então vai ficando ansiosa, né? E mesmo quando consegue controlar tudo, vem a dúvida, mas será que é só porque eu estou controlando? Ou será que porque gosta de mim mesmo? Será que é por obrigação ou é porque é livre? Aí começa a se duvidar de tudo, tudo começa a ficar sob suspeita. Mas nesse caso ela se deu conta que ela estava fazendo isso acontecer, que ela estava criando essas condições, criando circunstâncias de sofrimento. E aí ela teve um neném, e aí foi a gota d'água, né? Porque aí ela largou uma vez o neném com a vizinha, que ela nem conhecia, para ir atrás do marido para ver se ele estava lá, quem estava no bar, para ver que não sei o que ele estava lá tomando cerveja. Aí ela falou, o marido ficou bravíssimo, e ela falou, não, Jaco, agora isso está virando doença. Aí ela veio fazer a terapia. E fomos fazendo a terapia dela, e ela foi percebendo que esse tipo, como que era, em que contexto que ela foi ficando tão insegura do amor. Quer dizer, o marido já estava lá na outra etapa, mas essa insegurança, essa não certeza de amor, desde o início da vida, desde a fase do útero materno, já na mãe, a mãe e o pai. Aí ela foi descobrindo também que a mãe e o pai tinham o mesmo tipo de briga, e era a mãe que controlava a mãe, que era ciumenta. E fomos tratando todos esses nós que estavam dentro dela, mas também que ela já foi trazendo, já foi herdando uma herança psíquica desses pais, desses avós, e fomos trabalhando tudo isso, todas as questões que foram aparecendo, trabalhando, desmanchando o nó,
Trabalhar no método DATIP é decodificar. Você tem um código negativo que pode ser sobre si mesmo, sobre o outro, sobre as situações, sobre as pessoas, sobre o amor, e geralmente tudo isso junto, né? E a gente vai desmanchando esses nós. Bom, acho que nós fizemos uma sessão na sexta-feira, a terapia do método DATIP são 10 sessões, tem uma fase preparatória, tem as 10 sessões de terapia e depois tem um reforço, um tempo depois. Lá pela sexta-feira, então, ela fizemos uma sessão, uma terapia muito boa, e ela teve o fim de semana. E no segunda-feira, a gente tinha de novo a sessão, e ela veio me contando super feliz que o marido tinha ido jogar tênis, que depois ele foi tomar uma cerveja com os amigos, que ela ficou calma, super tranquila, brincando com o neném dela. Se sentindo assim, totalmente... Aí ela teve a sensação de liberdade. Ela não tinha que, obrigatoriamente, porque está virando uma prisão para ela também. Ir atrás, ficar verificando tudo o tempo todo, serena, tranquila, brincando com o filho dela. Só que aí, ela me contou, só que aconteceu um problema, né? Que aí meu marido chegou em casa e começou a reclamar que eu não tinha ido atrás dele. Que eu não tinha ido lá ver o que ele tinha feito, que eu não tinha vigiado o celular dele, que não fiquei ligando para ele o tempo todo. Aí ele começou a reclamar, Maria Clara, eu não fazia aquilo que antes ele reclamava que eu fazia. Eu falei, das duas, uma. Ou você aprende a expressar esse amor de uma forma mais construtiva, ou manda seu marido para fazer terapia, né? Porque vai virando um sistema, um jogo de chave e fechadura. Acaba que uma questão doentia de um lado vai criando outras doenças do outro lado também. Provavelmente na história de vida dele havia um processo de formação dele, psíquica mesmo, né? De identidade, de personalidade. É provável, a gente fala isso pela experiência clínica de atender os casais também, que ele precisasse desses sinais, né, de ir atrás, de conferir, de posse mesmo, como se isso fosse um sinal de amor para ele, porque ele já tinha modelos de relações nada saudáveis também, né? Então, é muito importante essa questão, porque nós podemos ver isso nos casais como um tipo de combinação. Como a Maria Clara falou, é muito comum, nós atendemos os casais no método DATIP também, que aquilo que um reclama do outro, na verdade, ele quer manter. Porque tem um jogo inconsciente de uma dependência, né? Ela depende, por exemplo, de conferir, controlar, para não, por causa de um medo inconsciente que está dentro dela. Né? E ele precisa de alguém que está sempre ali, cobrando, controlando, para ter certeza de amor também. É aquela história da tampa da minha panela. Então, assim, a dependência emocional ela pode acontecer do lado de quem está controlando, de quem se deixa controlar. Nunca de um lado só. O problema é que isso é extremamente adoecedor e angustiante. Você pensa, né? Como que é você existir, sem conseguir dar um passo sem aquela pessoa? Ou sem conseguir respirar liberdade, porque você não está controlando até os pensamentos daquela pessoa. Dos dois lados é uma prisão. Né? Então as pessoas vivem perguntando assim, ciúmes é um problema? Se perguntou é porque sabe que é. Né? Ser possessivo é um problema? Se perguntou é porque sabe que é. Toda dependência emocional implica em possessividade. E amor nunca foi posse. Né? E aí dizem, existe amor doentio? Amor doentio não. Existe gente que acha que a forma doentia de se relacionar é amor, e não é. Então, assim, esses traços, né, de possessividade, de ciúmes, né, de controle, de posse, por debaixo disso tem uma pessoa muito mais, não, tem uma pessoa profundamente ferida e insegura. E que precisa de ajuda, né? Por isso que não é uma questão simplesmente você vai descartando as pessoas, porque daqui a pouco não sobra ninguém na sua vida. Porque problema todo mundo tem, inclusive você pode ter um problema se você ficar descartando todo mundo, né? Porque ninguém nunca é tão perfeito assim como você quer. E aí é muito mais uma relação assim narcísica, né? Então, assim, a gente tem que pensar quando a gente está numa relação, a gente tem que pensar que existe o eu e o tu. O problema de qualquer dependência emocional é que tudo que eu faço converge para mim.
Sou eu. Mesmo quando eu faço tudo para o outro, eu estou fazendo interessado em fazer com que ele pense, ah, sem ela eu não sei viver, ah, sem ele eu não sei viver. Então, assim, é para mantê-lo preso a mim. Então, tudo converge para mim. Todo o movimento da dependência emocional não é o outro. Fica parecendo, eu faço tudo para o outro, esqueci de mim, então sou dependente. Não, eu faço para garantir a presença do outro. Então, tudo converge para mim e para mim. É sempre esse movimento de autocentramento que é profundamente adoecedor, né, Maria Clara? E nós precisamos ter coragem de sair desse lugar. Aí você se pergunta qual, bom, a terapia é um caminho, né? Mas o que há? Isso tem 5 passos, né? Eu acho que daqueles 5 passos, se a gente fosse pegar um nível de ser humano, daquilo que é próprio do ser humano, que o constitui, que dá alegria, que o realiza, que ele pode ser cada vez mais ele mesmo, é exatamente o movimento de amar. E não de se fechar para o amor. E quando você faz esse movimento de amar, mesmo que o outro não te corresponda como você esperava, você se sente profundamente preenchido. Então, o movimento, como já dizia Viktor Frankl também, de sair de si. Mas não é esquecer de você mesmo. Você sai com todo o seu ser e quando você vai vendo a pessoa crescendo, a pessoa se transformando, você vai se sentindo profundamente preenchido no mesmo movimento. Até, principalmente assim, quando a gente não... Você vê, se a gente não tem uma expectativa, você pode ter uma expectativa positiva, que é a esperança. Mas quando você vai criando expectativas em relação ao outro, que o outro tem que fazer do meu jeito para eu acreditar que sou amado e nunca vou acreditar dessa maneira, você está fazendo um movimento que te aprisiona a essas condições que você mesmo criou para ser feliz. Então, vai se adiando esse caminho. Né? E esse outro um dia cansa e vai embora. Porque não dá conta de atender a aí todas vira as relacionamento exigências, né? tóxico. Mas assim, é isso que a gente está falando agora. O ser humano vai aprendendo a amar ao longo da vida. Pode aprender. A partir dos modelos dos seus pais. Mas e se os pais não são perfeitos? Ninguém diz, mas existe um esforço. Existe uma vontade de fazer dar certo. Existe uma vontade de acertar o passo, de descobrir maneiras, de às vezes não é de eu me sentir amado, é maneiras como o outro pode se sentir amado. Pode ter certeza. Olha, uma vez eu fiz uma terapia, acho que a gente já vai fechando aqui, né? Nós pensando em casa também, mas pode falar. Tá, eu ia falar assim, só porque foi um exemplo simbólico. Então, a pessoa na terapia, ela vai tendo imagens internas, tanto de fatos, eventos, acontecimentos da sua vida, mas também muitas vezes vem como símbolos, mas é a própria pessoa que vai dizendo o significado daquilo que ela está percebendo. E essa paciente, eu lembro que no final da sessão eu perguntei para ela assim, olha, eu acho que a sessão hoje foi tão legal, a pessoa está consciente o tempo todo. Pede aí para a sua sabedoria interior trazer um símbolo que explique o que é que aconteceu hoje. E aí ela falou assim, eu me vejo com meu coração na mão, literalmente. É o símbolo. E tem uma fila de pessoas na minha frente. E eu vou tirando pedaços do meu coração e vou dando para essas pessoas da fila. Aí eu perguntei, aí, o que acontece? Ela falou, olha, que matemática diferente, que é a matemática do amor. Eu tiro um pedaço do meu coração, ele cresce e continua inteiro. Eu tiro outro pedaço do coração, ele cresce mais e continua inteiro. Ele é sempre pleno. Não dá para dividir, fraccionar. Agora pensando em amar mais aqui, amar... Essas medidas não têm o amor. É um sistema de qualidade que pode ir melhorando sempre. Com terapia ou sem com terapia, dá uma ajudada para não ficar muito tempo carregando pedra, né? Então, olha que coisa bonita que ela trouxe, que tem a ver com essa indivisibilidade, com essa plenitude que tem a ver com amor. Agora, isso dá alegria, autoestima, força, confiança, segurança. A gente não precisa mais do reconhecimento do outro para conseguir acreditar que eu sou amado. Não, é o movimento de amar que te dá essa certeza, inclusive do seu merecimento, não pelo fazer, pelo ser. É muito interessante isso que você coloca, porque quando a pessoa tem uma distorção dentro dela, ela fica no ser amado. Ela fica na necessidade de ser amada, mas a necessidade de ser amada,
de ser amado, ela vem junto com o dar o amor. Então, é uma abertura que existe dentro do ser humano, que ele se reconhece amado na medida que ele ama. Quer dizer, ele tem que estar aberto para dentro, para si mesmo e para fora, para o outro. Então, se a pessoa ela fica no ser amado, ela nunca se convence. Por quê? Porque ela está fechada para dar, né? Então, quer dizer que essa abertura dentro dela, ela fez isso dentro dela. E nessa perspectiva, por exemplo, quando você vê que uma pessoa, que é um dos traços da dependência emocional também, é essa lógica matemática, que não é a matemática do amor, né? Que assim, ele precisa me amar mais, eu preciso ser o número um, como eu estava falando antes. Eu preciso ser o mais importante, né? Eu preciso ser aquele que está em primeiro plano. Aí eu preciso ser mais amado. Só que para eu ser mais amado ou mais amado, alguém terá que ser menos amado do que eu. Então todos os outros têm que sofrer. Compreender? Então isso é absurdo. Então ninguém, sempre vai ter alguém sofrendo. Porque é só eu que tenho que ser mais amado. Se sou eu sempre em primeiro plano, alguém tem que estar sempre em segundo plano. Quem quer ficar em segundo? Ninguém. Então não existe esse mais. Na lógica do amor é assim, olha, somos amados assim igualmente. Mas também diferente, porque nós somos pessoas diferentes. Por isso que é ser amado na sua singularidade, é outra lógica mesmo. Então assim, Eunice, então é possível a gente ter uma experiência de vincular com amor e ser livre, ser independente, e ter autonomia, e crescer, e desenvolver, né? E ter autoconfiança, e ser quem é, só se você pegar esse fechamento que você fez, que nessa abertura, o amor é abertura, ele não é só sentimento. No nível espiritual, ele é abertura. No nível psíquico, ele é sentimento, né? Só se você isso que você fez, que é o fechamento sobre si, só se você fizer esse movimento de abertura. Então, não vai ter mais condições nem para você dar o seu amor e nem para você receber o amor. E aí o outro pode ser livre também, pode ter autonomia, pode crescer com você, pode ser quem ele é. Então, a única possibilidade de eu ser livre, ser independente, autonomia, é mantendo essa abertura para o amor. Porque no fechamento, alguém tem que pagar um preço para estar na presença do outro. E o preço é sempre perder alguma coisa. No amor, não. No amor não se perde, só se ganha. Né? É verdade, não é fácil o para-choque de caminhão, não, gente. Isso realmente a gente confirma na prática clínica todos os dias. É impressionante. E a doutora Renata tinha uma frase, para quem não conhece, mas que ela é muito famosa, ela dizia, se juntar por todas as terapias, olha, hoje já são 190 mil pacientes atendidos. Então você vê que e esse fenômeno aparece e se repete em várias culturas, de várias maneiras, porque realmente nós estamos falando do mesmo ser humano, né? Então ela falava, se a gente for juntar todo o sofrimento do mundo numa só palavra, nós vamos encontrar a palavra desamor, que pode ser não amado, mas pode ser também a impressão de não ter sido amado, que fica como um registro de verdade, que não é, mas passa a se acreditar nisso. Mas ela também dizia, se a gente for procurar aquilo que resolve a solução de todos os problemas do ser humano, pessoa, não só na palavra, mas no sentimento, no gesto, na transmissão, na expressão do amor. Então, realmente, na terapia, a gente vê isso pela prática clínica. Toda vez que aparece o amor, vai mudando tudo. Vai mudando o colorido, vai mudando a forma. Está sempre ligado à alegria, à força, a equilíbrio, a bem-estar. Só que o amor, gente, ele é um sentimento, não só, é um sentimento que atinge o nosso corpo, que atinge nossas emoções, nosso psiquismo, e que atinge também a nossa dimensão da liberdade, da vontade. Então, o nosso querer, quando a gente ama, fica mais livre. E quanto mais livre, mais a gente acredita no amor que a gente recebe. Né? Então, realmente a gente observa e quando aparece, se descobre, porque o amor está lá, né? Se tira a coberta do amor, às vezes está coberto por milhões de capas. Mas quando se descobre, aquilo já vem transformando. Só que era o que eu ia falar, né? O amor é um gesto de liberdade.
um gesto de liberdade de um ser humano pelo outro, de um ser humano pela humanidade, de um ser humano por aquilo. Isso começa não pela humanidade geral, por cada um que convive conosco, com cada um que faz parte da nossa história. Isso é um gesto livre. Ser amado depende dos outros. Aí nós entramos na dependência emocional. Amar, não. Então, esse é o convite que a gente faz para vocês. Tá bom? E fica parecendo que a pessoa que está sendo amada, né, ela é a mais, digamos assim, a mais feliz, a mais alegre, que afinal ela está recebendo. Pelo inconsciente, a experiência de amar, ela é profundamente de plenificação, de totalidade, de completude, de ser quem é. Então, assim, isso não é filosofia criada por nós, são respostas de mais de 190 mil pacientes tratados, né? Então, assim, para dar um empurrãozinho, assim, para você querer fazer esse movimento de transformação na sua vida, né? Porque a pessoa, para ela ser dependente do outro, ela precisa fazer movimentos e que esse outro, ele precisa estar atado a ela, né? Então, assim, inclusive a pessoa pode até adoecer como uma forma de manter o outro sem autonomia, inteiramente voltado para ela. Então, eu tive um paciente que ele se viu assim, ele foi vendo que ao longo da infância, ele foi construindo estratégias de diminuir suas capacidades para não caminhar com as próprias pernas e ser dependente da mãe. Porque era a única forma que ele entendia que conseguia fazer a mãe se voltar para ele, inclusive deixar de trabalhar fora, deixar de ter vida própria, né, fazer outros vínculos, era ele diminuindo as suas capacidades, e algumas de uma forma muito acentuada. Então não é que ele não tinha essas capacidades, ele decidiu não desenvolver suas próprias capacidades, para que a mãe percebesse que sozinho e caminhar sozinho e ter autonomia e independência ele não conseguia. E aí a mãe se voltava sobre ele, né? E ele foi vendo muitos ganhos secundários nisso. Então, muitas vezes o problema, a pessoa quer manter isso pelos aparentes ganhos que ela tem, e por detrás disso estão os medos. O que me torna dependente? Medos construídos em experiências de frustração dessas necessidades. Pronto. Chegou um momento, a gente trabalhou muito, ele dava alguns passos, ele recuava, ele dava alguns passos, ele recuava. E aí nós fomos trabalhando várias coisas, assim, impressionante é que sempre parecia que agora vai. Agora ele começou a caminhar com as próprias pernas. Daqui a pouco ele voltava e pedia terapia de reforço, regredia. Investigamos todas as estratégias, quebramos todas as estratégias, aí agora vai, daqui a pouco ele voltava, precisa de mais sessão. Regredir. Ele ia regredindo, então ele ficava assim, vai e volta. Vai, e era assim na vida, eu estava fazendo assim na terapia. Ele progredia, depois regredia tudo de novo. Aí eu perguntei assim, tem alguma coisa que possa te ajudar a querer mudar? Porque ele foi vendo que ele não queria mudar. Ele não tinha capacidade. Não queria, né? Não queria construir uma relação que não fosse de dependência. E aí ele viu uma cena mais recente de uma menina que ele queria namorar, né? E que ela estava desistindo de se relacionar com ele porque ela viu o quanto ele dependia da mãe. E aí ele entendeu que ela sentiu que se ela fosse namorar e se casar com ele, né, que ela ia ter que carregar ele nos braços pro resto da vida, porque ele não ia andar sozinho. Então ela foi embora. E ele tomou um susto, né? E aí eu falei para ele, como é que seria isso simbolicamente, para a gente entender melhor? Ele falou assim, olha, eu estou me vendo numa estrada com um monte de gente me carregando, porque eu não ando com minhas próprias pernas. Falei, aí um vai embora, daqui a pouco o outro vai embora, daqui a pouco o outro vai embora, daqui a pouco não tem mais ninguém me carregando. Por que eles vão embora? Eu pergunto. Porque eles se cansaram. De quê? De viver a minha vida em função de mim me carregando, porque eles não estão vivendo a vida deles. Falei, e agora? Todo mundo foi embora. Então agora você pode caminhar sozinho. Só que agora eu não sei, porque eu não aprendi, eu não desenvolvi. Então foi um susto, né? Nesse susto, foi a primeira vez que esse rapaz
de fato abrir os olhos, porque até a posição dele era assim, curvada, aquela pessoa que reclama de tudo, de tudo, de todos. Então, assim, não havia um movimento de endireitar-se, de assumir as rédeas da própria vida. Ali ele começou a acordar. O que eu faço com o tempo que eu perdi? Falei, não sei, vamos perguntar ao ser consciente. Ele falou para eu parar de ficar pensando no tempo que eu perdi e pensar se eu quero continuar perdendo tempo, para que eu não perca mais tempo. Isso é o inconsciente responder. E aí que a pessoa começou a mudar de fato, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a primeira coisa, a gente precisa abrir os olhos, reconhecer que nós temos esses movimentos. Segunda coisa, a gente precisa querer mudar isso. Terceira coisa, podemos fazer movimentos de mudança, sim. A gente pode fazer isso sem a psicoterapia. Agora, quando é uma dependência emocional que está paralisando as pessoas ao seu redor e você mesmo, aí você precisa de psicoterapia para pegar onde que está o nó, a origem disso, e desfazer. E uma coisa você vai gostar de ouvir. Quando você desfizer esses nós, os medos vão embora. O que uma pessoa sem medo faz? Ela brinca, ela corre, ela grita, ela sente livre, ela sente alegre, ela fica espontânea, ela cresce, entendeu? Ela não aprisiona ninguém, ela fala, não, pode ir todo mundo, eu vou ficar aqui ou eu vou depois. A pessoa é livre. Não tem nada melhor do que a experiência da autêntica liberdade. E a pessoa fala, é tão bom ser o que eu sou. Isso que é muito importante. E todos nós somos chamados a isso, a ser quem nós somos. Mas eu acho que a gente vai Nós terminamos, por aqui. né? Mas assim, só queria deixar um recado aqui para vocês. Vocês devem estar pensando assim, mas que método é esse? Que psicoterapia é essa que vocês trabalham? É a psicoterapia do método ADT? Fiquem aí, entra mais nas outras palestras que estão aí, né? Nos então, outros programas no YouTube. No Instagram tem várias coisas, né? No site, tem vários vídeos no site. Vídeos, palestras, conferências, inclusive da doutora Renate, né, que já faleceu, mas tem muitos vídeos dela lá. Então, vão procurando saber e depois a gente se vocês quiserem, vão mandando as perguntas que a gente vai respondendo, de acordo com o interesse de vocês. Tá o mais importante é que através do método ADT você pode acessar diretamente o seu inconsciente, né, a memória inconsciente, desde a fase de útero materno, não é hipnose, não é regressão. Você acessa e você localiza esses nós que você mesmo deu diante de situações sofridas, e quando você desata aquilo que era para ser você sempre, de repente começa a fluir, porque você se torna livre para ser você, que é uma experiência maravilhosa, né? Aliás, todo mundo deveria fazer psicoterapia, né? Todo mundo, sua mãe já dizia, seria muito bom se todo mundo pudesse fazer. Então, beijo, até a próxima, gente, beijo para vocês.